Muito que bem. Quais são, então, as perguntas mais frequentes que eu recebo dos empresários e empresárias? O primeiro ponto aqui, essa aqui é de matar. Vazou a informação de que o meu funcionário seria desligado. O que eu devo fazer? Essa situação é bem comum, principalmente se você que é dono ou dona de uma empresa e você fala para alguém, por mais que seja de confiança, e aquela informação acaba vazando, entende? E aí, o que você faz caso o funcionário que supostamente seria desligado numa data, ele volta com você e pergunta, olha, estou ouvindo tal ruído, estou ouvindo uma fofoca de corredor, é verdade, sim ou não? Se o funcionário que deveria ter sido desligado no futuro volta com você e pergunta se aquela decisão é verdadeira, se aquela informação é correta, você vai executar o desligamento naquele dia, você vai antecipar. Por quê? Quanto mais você deixar tempo naquela situação, cozinhando sem ser definitivo, mais você gera um ambiente de medo, preocupação, histórias e fofocas que vão ser mais nocivas. E pior, se você nega naquele momento e depois executa o desligamento, também demonstra o quão você está frágil sem uma direção como líder de uma empresa. Então, se aquele funcionário que você já decidiu pelo desligamento voltar e jogar até mesmo seja uma situação, ele joga verde, né, que a gente fala, e traz uma pergunta como essa, mas você sente que de alguma forma aquela informação vazou, o ideal é que você já execute o desligamento naquele mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo. Não deixe essa situação suspensa por muito tempo, tá bom? Claro, gente, de novo, cada caso é um caso, mas isso aqui são orientações de uma forma geral. Segunda pergunta muito comum que eu recebo: posso comunicar o motivo da saída para ensinar o que pode e o que não pode fazer? Gente, acabei de falar, né? Na comunicação com os funcionários que ficam na tua empresa, você não deve expor o funcionário, não pode expor o ex-funcionário. Você não deve fazer isso, porque quanto mais você fala, mais você está expondo a tua empresa juridicamente, até mesmo como um ato de danos morais, tá bom? Então, muito cuidado com essa de querer dar liçãozinha. Aliás, você está lidando com adulto, você não está lidando com criança. Você não tem que dar liçãozinha em ninguém, não, tá? Agora, vamos supor que é uma situação bem grave e que você percebe que vale a pena, de alguma forma, os funcionários corrigirem, ou seja, que você não quer que ninguém mais faça, né, siga por algum tipo de erro ou caminho, de forma que depois, né, não tenha outros desligamentos. Nesse sentido, eu recomendo que você promova treinamento e não comunicado de falar por que o fulano foi desligado. É muito diferente. Se o seu objetivo é que aquilo evite, quando você quer que a comunicação seja para evitar que outras pessoas sigam por aquele caminho, então o melhor caminho não é comunicar, é treinar. E geralmente você vai agendar o treinamento na semana seguinte, quando com temas assim como se fosse estando totalmente dissociado da questão do desligamento. Então isso é uma forma também de respeitar o ex-funcionário e você também atender o que você quer, que é realmente treinar a tua equipe, treinar de forma que outras pessoas evitem de cair naquele erro, você entendeu? Então, por isso mesmo que é tão importante fazer o desligamento de uma forma muito calma e equilibrada, para você, no momento da emoção, não acabar falando demais de uma forma que expõe o seu negócio futuramente. Terceira pergunta muito frequente que eu recebo é: quando sei que é a hora certa de demitir alguém? Upa, esse é o tom principal, né? Qual que é a hora certa de demitir alguém? Olha, gente, de forma geral, qual que é a hora certa que eu recomendo para você? Toda vez que você já fez um feedback, seja verbal, você orientou o que você quer que a pessoa faça, oriente ela a não fazer tal coisa, mas faça de outro jeito. Então, ter todo um processo de orientação. Você já fez isso. Você já deu chance para ela. Você treinou essa pessoa. Eu não daria mais do que 3 meses. Mais do que 3 meses para você decidir por esse desligamento. Então, é intenso sim. Então, é importante que se você está treinando uma pessoa, que você está orientando uma pessoa, não pense você que é algo fácil que a pessoa vai vir pronta. Não, tem todo um trabalho do seu lado
para que você caracterize que esse processo vai ser profissional. Você vai elevar o padrão da empresa através das suas ações como dono e dona da empresa. Então, para você elevar o padrão, é importante que você tenha, sim, todo um processo de feedback, de orientação, de plano de desenvolvimento. Sem isso, não tem como você depois decidir com super calma na cabeça de que você decidiu pela melhor decisão para a tua empresa, tá bom? Então é importante, no futuro eu vou gravar um outro vídeo que vai falar sobre como estruturar um plano de desenvolvimento, como estruturar um plano de feedback, então fique de olho no meu canal, nos próximos vídeos, provavelmente vai sair este tema para você. Muito que bem, então a gente já cobriu a questão de perguntas frequentes e agora sim a gente vai falar sobre exemplo e também eu vou dar de presente a ferramenta Checklist para te ajudar a profissionalizar a tua empresa. Vou deixar aqui os links no comentário, tá bom? Então bora lá. Qual que é o exemplo? Aqui eu vou mostrar para você como que eu faço, como que eu oriento os meus empresários e empresárias que trabalham com a minha consultoria, tá? O que eu oriento aqui? Eu peço para, obviamente, fazer tudo aquilo que já tinha que ter sido feito, por exemplo, ter um dia e horário agendado, etc, etc, beleza. No dia, o que você vai fazer? Você vai chamar o funcionário e vai falar o seguinte: fulano, hoje eu tenho uma decisão muito complicada para te comunicar, não estou muito feliz também, mas é importante te comunicar. A partir de hoje, saindo dessa reunião, você já não faz mais parte da empresa, é sem justa causa, todos os seus direitos serão sim resguardados, respeitados, mas é importante dizer para você que saindo dessa reunião, você já não faz mais parte da companhia. E acabou. É isso, tá, gente? É isso. Você vai fazendo isso em disco quebrado. Se a pessoa perguntar, mas por que você está decidindo isso? Foi por conta disso ou daquilo? Não importa. Você nem vai falar que sim e nem que não. Você só vai voltar a falar, olha, sinto muito, eu sei que é uma informação difícil, mas é importante te comunicar, né? É uma reunião de comunicação, já não cabe mais nenhum tipo de orientação ou feedback, enfim, nenhuma construção aqui, realmente é uma reunião informativa e acabou, tá? Então você sempre vai ficar batendo na mesma tecla, é a reunião informativa, é uma reunião de comunicação e assim vai, até que uma hora o funcionário mesmo ele vai entender e dali não vai sair mais informações e que, enfim, né, dali para frente, aí sim é muito mais seguir para, né, buscar a questão de FGTS, etc. É importante que nessa hora você já tenha todos os documentos ou, enfim, papelada que a pessoa precisa assinar, assim como também orientações sobre FGTS, INSS, 13º, férias, verbas rescisórias. Então, tudo isso é importante você ter isso por um documento escrito. Por quê? No momento você vai estar muito nervoso, o funcionário também, e pode ser que você fale alguma informação incorreta. Então, ter todo o protocolo do que a pessoa deve fazer depois saindo daquela sala em termos de direitos legais, sim, FGTS, INSS, o que vai acontecer com o 13º, as verbas rescisórias, é importante você ter por escrito para que a pessoa possa ler com mais calma assim que ela puder, tá bom? Então essa é a minha recomendação. Deixa eu mostrar então qual que é a ferramenta de checklist que pode ajudar a profissionalizar a tua empresa em termos desse processo que é tão sensível. Vocês estão vendo aí na minha tela a checklist de desligamento que eu costumo orientar as empresas que contratam a minha consultoria. Então, esse checklist de desligamento é muito útil, seja para você como dono ou dona da empresa, assim como para a sua equipe de líderes. Então, você tem aqui todo um processo para fazer as pessoas refletirem e se organizarem. Então, o primeiro ponto é pensar se o motivo do desligamento tem a ver com performance técnica, tem a ver com comportamento inadequado, ou se é mesmo até descontinuidade de um setor ou um projeto específico, tá? Pode ser tudo isso ao mesmo tempo também, mas é importante porque isso vai dar clareza para você e o seu líder do grande motivo que está por trás, para vocês entenderem que vocês estão decidindo sem serem injustos, porque tudo isso foi bem mapeado, não é porque me deu vontade de demitir, não é assim que funciona, tem um processo, vocês precisam entender claramente qual foi o motivo. Depois vocês vão
descrever exemplos que apoiam, que sustentam esse motivo, justamente para vocês terem certeza de que não estão demitindo alguém por perseguição ou por um viés cognitivo de vocês, você entendeu? É bom esse tipo de situação de exemplos, de descrever exemplos, principalmente se você tem líderes na sua empresa e você precisa garantir que aquele líder está tomando a melhor decisão e a decisão mais correta para a empresa, tá bom? E depois aqui um passo a passo, como um lembrete para você ou para o seu líder. Então, passo a passo é o seguinte, você já falou com o RH? Já falou com o time do jurídico? Já falou com demais líderes, se for necessário falar com outros líderes, se você confia nesses líderes também sobre a decisão da demissão, de desligar aquele funcionário, tá? Você também vai avaliar com o time de jurídico ou RH, geralmente o RH, o jurídico tem essa informação de estabilidade. Será que aquele funcionário tem algum tipo de estabilidade? É uma pessoa que está voltando de algum tipo de licença? É importante você verificar se essa pessoa tem estabilidade. E aí sim você vai reservar na sua própria agenda dia e horário para você poder executar a comunicação com calma. Obviamente que você não tem que colocar o funcionário que vai ser desligado nesse dia e horário na sua agenda, tá? Para você não dar bandeira, mas é importante que você e o seu líder organize a agenda, tá? Dia e horário. Funcionário vai estar de férias, isso também o RH pode ajudar para ver se no dia do desligamento que você havia programado, se a pessoa vai estar de férias. Então, não pode desligar um funcionário de férias, tá, gente? Outra coisa também, se é o dia de aniversário do funcionário. Infelizmente, já aconteceu sim alguns desligamentos em que o próprio líder ou o empresário não se atentou e era simplesmente o aniversário do funcionário, tá? Que foi desligado. Então, é bem desagradável isso, é uma situação que, por mais que sejamos racionais, é uma situação que gera um impacto para quem fica. Então, tudo que você for fazer em termos de desligamento é sempre visando o melhor estar das pessoas, para as pessoas, né, poderem entender que aquela decisão foi uma decisão focada no seu negócio, focada para sobreviver e que aquele negócio vai continuar prosperando, etc. Então, pensando sempre em uma decisão que tem impacto nas pessoas que ficam. Mas se você desliga um funcionário e é o dia do aniversário dele, fica um gostinho amargo das pessoas perceberem que talvez você tem um ar mais autoritário, mais tirano, talvez mais insensível. Tem que ver se essa é a sua estratégia, se é algo que você quer deixar como um legado aí dentro da tua empresa. Essa experiência, essa percepção que as pessoas têm de você como sendo alguém muito tirano, autoritário, tá? Então tudo depende do seu objetivo. Eu diria que o melhor caminho é não desligar um funcionário no dia do aniversário, tá bom? Muito que bem, e aí sim você tem o quarto quadrado que vai falar de todos os documentos que você precisa deixar pronto antes de chamar o funcionário na sala e comunicar o desligamento. Então, a carta de notificação de desligamento para o próprio funcionário que está sendo desligado assinar, orientações sobre verbas rescisórias, orientações sobre benefícios, então vale refeição, vale transporte, ele vai ter algum momento que vai caducar, vai poder utilizar o que tiver de crédito ali ou não, enfim, são essas dúvidas que os funcionários têm. Orientações sobre previdência privada, orientações sobre bônus, PLR, ações caso tenha na tua empresa, orientações sobre plano médico e odontológico, então até quanto tempo a pessoa tem carência sobre esse plano, se ela pode adquirir e depois pagar o plano de uma forma particular, sim ou não. Orientações sobre exame demissional, orientações sobre homologação e carteira de trabalho, orientações sobre entrega dos equipamentos, então caso a pessoa tenha algum equipamento ou ferramenta que ficou com ela, como que ela deve entregar essas ferramentas, e depois orientações sobre saque FGTS, e se vale, né, se o próprio funcionário no final também, vale a pena fazer com que esse funcionário participe da comunicação. Por que eu coloquei aqui na checklist? Porque dependendo, tem funcionários que você não se sente muito seguro de participar da comunicação da saída dele posteriormente à comunicação com ele. Seja por estabilidade emocional, seja por uma reação mais violenta que você não consegue, talvez depois, controlar. Eu já participei de uma situação de desligamento onde a funcionária jogou um vaso contra o próprio líder.
Então, olha só o nível, né, de descompensação emocional. Nesse caso, por exemplo, eu nem convidei ela a participar da comunicação de saída dela com os colegas e ex-colegas dela, né? Mas é importante que você sempre considere, né, se você se sente seguro, se é seguro, aliás, para os outros funcionários, né, estarem expostos a uma pessoa que você não tem muita certeza sobre a estabilidade emocional, tá bom? Então é importante você também sempre pensar isso um pouquinho antes de você executar a comunicação do desligamento, beleza? É isso aí então, gente. Por hoje é só. Fui!